Boa noite a todos. Cadê? Doutor Limonge, está pronto? Vamos lá? Vamos lá. Posso compartilhar, Paulo? Pode compartilhar, doutora Mariana. Vamos lá. Vai conversar com o pessoal aí. Seu, né, Mariana? Tudo certo. E o pessoal que tiver dúvidas durante a live, pode mandar no chat, pode mandar nas perguntas, que a gente vai respondendo ou durante a live ou no finalzinho, tá? Vamos lá, então. Fica à vontade. Tá todo mundo bem na tela, bem? Todo mundo vendo a tela. Sim. Tá. O Paulo, se a internet alternar, você me avisa, por favor. Tá bom. Ok. 1, 2 e já. Então, boa noite a todos. É um prazer participar dessa live promovida pela Vatec. Agradeço o convite, o Mr. Kim, a você, Paulo, e toda a equipe da Vatec, que sempre tem nos apoiado, né, nos cursos de cefalometria. É um prazer ter essa convidada muito especial para mim, que sempre estou aprendendo com ela todo dia. Minha filha Mariana. Boa noite, Mariana. Ei, pai, boa noite. O privilégio é meu estar ao seu lado aí na palestra. Muito obrigada, Vatec, pela oportunidade, viu? Ok. Então, o assunto nosso, só um minuto, Nana. O assunto nosso é o MARP, né? O expansor maxilar ancorado pelo mini implante. É um protocolo para o radiologista, ok? Nana? Então, para quem não me conhece, meu nome é José Benedito Fonseca Limonge. Fiz minha graduação na Faculdade Federal de Odontologia de Diamantina. Me especializei em ortodontia, em radiologia e implantodontia. Hoje atuo mais na área da radiologia, aqui na Clínica Limonge, junto com a Mariana, como radiologista. Fui um dos idealizadores do Cefaz.net, junto com o Francisco, meu filho, onde eu sou diretor científico do Cefaz.net. Eu pedi a Mariana para apresentar e logo da sua apresentação a gente começa a live. Ok, Nana? Beleza. Boa noite a todos. Eu me chamo Mariana, me formei em 2010 na PUC. Né? A gente assusta, já se passaram 10 anos. Né? Assusta bastante. E me especializei em radiologia em 2014 com o professor Manzi lá no Ipseng. E atualmente estou fazendo mestrado na PUC, no meio dessa pandemia, mas tem sido uma experiência maravilhosa. Aproveito aqui para agradecer meu orientador, o Amaro. E eu atuo aqui na clínica com meu pai, aqui em Itabira. E a gente também tem um centro de diagnóstico por imagens, tá? Onde a gente tem uma equipe. Agradeço também a Ana Luísa, minha prima, que é radiologista, trabalha com a gente, e a Natália Rodrigues. Elas nos ajudaram muito para poder preparar essa live, tá? E como que o MARP apareceu na minha vida? Em 2018, uma das clínicas que eu trabalho me solicitou o protocolo MARP. Olhei aquilo e falei, gente, o que é isso? Fui no Dr. Google e tal. Mas uma feliz coincidência é que foram 2 dias antes de uma palestra em Campo Jordão, da Jabra ou Conabro, agora eu não tenho certeza. Foi Conabro, né, Paulo? Conabro? Campo Jordão? 2018 foi Jabro. Jabro. Isso. E aí foi o atual presidente da Abro, Maurício Barriviera, e o Bruno Minervino, né? Eles falaram sobre MARP, foi uma palestra muito boa. Mas é assim, a ponta do iceberg, né? Então a gente tem que estudar. Eles te salvaram, né, Mariana? E nem sabe. Me salvaram. E aí, gente, eu apliquei o protocolo e tal, mas sinceramente não tinha entendido o que o ortodontista queria ainda, não entendia muito bem. E aí, em 2019, teve o MARP para ortodontista, nas Ciências Médicas, com o professor Luiz Fernando Eck, que é contemporâneo do meu pai, e o professor Alexandre Magno. Né? E é uma experiência muito boa você fazer curso em outras áreas, você entende o que seu indicador quer. Né? Então, foi uma troca muito interessante com o pessoal da ortodontia, assim como vale a pena a gente pensar em fazer curso com o pessoal da pério, da endo, porque é um crescimento imensurável, né? Vale muito a pena. Então, o MARP, o que é o MARP? Né? É uma técnica de expansão rápida da maxila, que é ancorada pelos mini implantes.
para corrigir aquelas atresias maxilares, que são as discrepâncias transversais da maxila no paciente adulto jovem. Ou seja, uma caixa de sapato invertida, né? A maxila não desenvolveu, né, durante o crescimento do paciente, e aí vem uma série de problemas, classe 3 dente esqueletal, e a própria, dizendo assim, propriamente dita, a discrepância da transversal, discrepância transversal da maxila. Pode passar, Naninha? Não, só queria falar que por ser uma novidade ainda na especialidade, não tem um protocolo específico, né? São vários protocolos, vários aparelhos, e a gente vai falar disso durante toda a live, tá? Uhum. Então, o objetivo nosso é que o ortodontista espera do laudo do radiologista, né? A identificação daquele estágio de estrutura palatina mediana, que estágio que o paciente está, a mensuração, a medida do tecido ósseo gengival do palato, auxiliando, assim, né, no planejamento digital do caso clínico, no caso de marca, ambiente totalmente virtual, que a gente vai ver mais pela frente, que a gente tem como planejar, né, o caso no ambiente virtual. Ok? As características da deficiência transversais. É a própria atresia da maxila, a mordida cruzada unibilateral, parcialmente ou total, que vem associado também ao afinamento dentário, palato ogival, o estreito, né, que o palato está estreito e contraído na região anterior, no caso de dórico facial, e os espaços escuros no corredor bucal. Tá me escutando direitinho, Paulo? Tá, né? Ô pai, aqui é legal de falar com relação aos espaços escuros, porque isso compromete muito, né, pai, a estética do paciente. É o cartão de visita do paciente, é o sorriso, né? E essa deficiência transversa da maxila, ela é um dos problemas do esqueleto craniofacial que mais causa conforto no paciente. Então, o paciente que vai procurar um ortodontista já na fase mais madura, ele busca querer corrigir isso, corrigir essa falta, essa estética. Desconforto, né, que ele sente na face, né? Essa simetria, né? Então, aqui a gente tem o caso que foi publicado pelo Lee em 2010, onde ele realizou esse uso do MARP no paciente de 20 anos de idade, com a relação de classe 3 dente facial, com a maxila totalmente atrésica, que a gente vai ver daqui a pouco. E a gente não pode esquecer de falar que antes a doutora Daniela Garibe, de Bauru, ela publicou antes, né, de 2010, escreveu essa expansão da maxila com implantes usado no crânio seco, né? Então, depois veio essa publicação do Lee. Aqui estão as fotos intrabucais mostrando a discrepância bilateral, né, com a atresia da maxila. O overjet, né, negativo. Nesse próximo slide, tá? O ortodontista ele pode identificar essa classe 3 dente esqueletal. Aqui, nesse diagnóstico cefalográfico, ele pode já pedir, né, o paciente a tomografia computadorizada para ele poder avaliar, né, para ver se está encaminhado para fazer, se tem jeito de fazer, né, o uso da técnica da expansão rápida da maxila. Ok? Ok. Aí o conceito, um pouquinho aí da história rapidinho. Nós fizemos um apanhado, um resumo do resumo, porque a gente tem pouco tempo, ok? Então, foi introduzido pelo Engel em 1860. Ele era um anjo, né, e não sabia. E aí, isso foi antes da descoberta dos raios-x. Raio-x foi em 1895, né? E aí ficou adormecido. Isso ficou adormecido 100 anos e veio, né, ser difundido pela técnica do Haas em 1960.
é a abertura da mecânica da sutura palatina mediana, tanto nos ossos maxilares quanto nos ossos palatinos. A fusão, né, da sutura que determina essa eficácia da técnica usada para a expansão, ok? Qual que é o objetivo dessa expansão? De aumentar a dimensão transversal da maxila, nesses pacientes, como já falamos, no palato estreito, corrigir essa mordida cruzada posterior, que pode ser uni ou bilateral, que vai também auxiliar os respiradores bucais, aqueles pacientes portadores de respiração bucal, né, que vai ter a largura, vai alargar a cavidade nasal, melhorando a respiração desse paciente. Ok, Mariana? Ok. Agora, Mariana fala sobre a estrutura anatômica, que não tem como não falar, né? Então, vai lá. É isso aí. A nossa turma aqui é muito heterogênea. A gente tem clínico, tem especialista em ortodontista, especialista em radiologia. Então, eu preciso fazer um apanhado da anatomia, tá? Bom, a estrutura que a gente vai estar avaliando na tomografia é o palato ósseo. E o palato ósseo, gente, ele é formado anteriormente pela maxila direita e esquerda e posteriormente pela lâmina horizontal dos ossos palatinos. Então, a gente tem a sutura palatina mediana e aqui a sutura transversa da maxila. E essas estruturas vão ser muito importantes para a gente avaliar na tomografia, tá? A sutura palatina mediana, ela é composta por margens interpostas por tecido conjuntivo. E ela não é só a união do processo palatino da maxila, mas também dos processos alveolares da maxila e lâmina horizontal do osso palatino, tá? Bom, essa sutura, ela pode ser segmentada, né, ser dividida em 3 segmentos. O segmento anterior, que vai ser antes do forame incisivo, segmento médio, que é do forame incisivo até a sutura transversa, tá, da maxila, e a região posterior, que é a partir da sutura transversa da maxila. Esse segmento, essas 3 divisões, são importantes para a gente poder avaliar o estágio de classificação da Angelieri e também que vai ser a região de aplicação onde o ortodontista vai fixar o marco, tá? Bom, em 75, a Melsen, uma dinamarquesa, ela classificou a sutura palatina mediana em cortes histológicos, né, em 3 estágios. O infantil, que é uma sutura reta, que abre aqui em forma de Y, na região anterior. O juvenil, que já é uma sutura um pouco mais tortuosa, com mais interdigitações. E o adulto jovem, que já tem muita interdigitação, uma sutura muito tortuosa. Aqui lembra até uma costura, né, gente? Então, são essas interdigitações aqui que elas vão causar uma resistência à expansão da sutura maxila, ou da sutura palatina mediana, tá? E essas resistências vão causar limitações nas correções em pacientes adultos, né, pai? Justamente aí aquela parte da excessiva inclinação da vestibularização dos dentes posteriores e a extrusão desses dentes, ocasionando também a reabsorção da cortical óssea vestibular, a recessão da gengiva, né, e aquela ulceração, a isquemia da mucosa palatal, que pode chegar até a necrose no ato de fazer a expansão, né, com esses aparelhos que até hoje são usados e bem usados e tem resultado na ortodontia. Esse primeiro aqui é o IRAX, o Haas, que é onde a gente lembra o A de Haas, né, que ele tem um acrílico, tá? E o IRAX, ele não tem um acrílico, ele é bandado de pré-molar e molar também. E o McNamara, que é o disjuntor de McNamara, que ele é encapsulado, né, o dente, a oclusal do dente, ela é coberta de acrílico. Então, à medida que você vai fazendo a expansão, né, no caso do Haas aqui, vai encostar na mucosa e pode causar esse desconforto, essa necrose, até uma necrose da mucosa palatal. Esse de bom. Aqui é importante a gente falar, gente, que esses aparelhos eles são extremamente usados ainda, né, pai? Usados.
Só quando a sutura não é realmente passível de ser aberta que ela vai causar esses efeitos colaterais, tá? Que esses aparelhos vão causar esses efeitos colaterais. Se é uma sutura passível de ser aberta, esses efeitos são desprezíveis, né? Bom, o que a gente tinha antigamente, mas mais próximo a gente antes, era o diagnóstico 2D. A gente não tinha tanto acesso à tomografia com nibinha, uma tecnologia nova. E em 2001, esses autores fizeram uma avaliação muito interessante, em que eles compararam a radiografia oclusal com o corte histológico. Ou seja, eles pegaram uma radiografia oclusal e viram que uma sutura visível na radiografia oclusal, ela correspondia a um corte histológico. Porém, uma sutura não visível na radiografia oclusal, ela nem sempre correspondia a uma sutura fechada no histológico. Ou seja, o diagnóstico de sutura fusionada pelo 2D, pela radiografia oclusal, ele não é conclusivo, né? Porque você tem diferença no histopatológico. Bom, o MARP ele veio justamente para diminuir esses efeitos colaterais. Com o mini implante fixado na maxila, ele tem um melhor controle dessa inclinação posterior e a sutura, ela tende a se juntar de forma mais paralela e homogênea. E você tem uma liberação de força em todo o sistema sutural. Você tem um sistema de suturas aqui, a sutura pterigopalatina, né? Zigomático, né? Zigomático Isso, maxilar, os zigomático pilares. frontal, os atos zigomáticos, né? Isso mesmo. Tudo envolvido nesse sistema. E causando menor estresse da cortical vestibular. Gente, a região de atuação do ortodontista é uma região muito segura, é a chamada zona T, onde na região posterior da terceira ruga palatina, né, escapando aqui do forame incisivo, do ducto do canal nasopalatino, e na região parasutural. Você não tem um sistema complexo neurovascular aqui nessa região. E o que a gente percebe do ortodontista, por especializar em ortodontia, ele afasta um pouco dessa área cirúrgica, né? Então, tem um pouco de receio em atuar ali, porque o MARP é uma cirurgia, né, pai? E nesse caso, Mariana, está aparecendo a corticoperfuração, é para enfraquecer justamente, né, nesse caso foi comprovado, né, no estado lá de GLF, enfraquecer a sutura palatina mediana. Como? Fazendo perfurações de 2 em 2 milímetros nesse protocolo, né, do... Nogueira. Hã? É do Nogueira. Nogueira. E com a profundidade de 5 milímetros. É como se fosse picotar, né, uma folha do cheque, sempre fica mais fácil. Então, ele faz essa corticoperfuração e depois, imediatamente, ele já vai instalar o expansor com os mini implantes todo, né, planejado. Okay? A ideia é enfraquecer a sutura, né, pai? Isso. Bom, é importante que a gente conheça também os componentes do MARP. Então, aqui está um aparelho, um tipo de aparelho. Tem vários tipos. Esse aqui vários tipos. Implantes, né? A gente tem com 6 mini implantes, com 2 mini implantes, tá? Aqui é o disjuntor. Disjuntor são 4 disjuntores, 4 tamanhos de disjuntores. E aqui o mini implante, tá? Esse mini implante, ele é composto pelo transmucoso, que é a parte que vai na gengiva ali do palato. É importante que ele seja de superfície lisa. Por quê? Para evitar infecções. O que são as roscas do parafuso do mini implante. Aqui é extremamente importante. Quanto maior o número de rosca, maior essa estabilidade primária do mini implante. E a ponta ativa, que lembra um saca-rolha, né, pai? Antigamente era a ponta auto-rosqueável, né? Ficava muito difícil para você fazer, para você introduzir o mini implante. E aí agora é o auto-perfurante. À medida que você já vai fazendo, você vai perfurando, já vai deixar o mini implante lá. É isso? Você não precisa de fazer uma perfuração prévia e depois inserir o mini implante. Isso. Ele é falado no momento da inserção. Uhum. E o mini implante, gente, ele vai ser removido depois, né? Então, não é interessante que ele seja osso integrado ao osso. E aí, tem
algumas estratégias para que eles tenham a estabilidade primária. Uma delas é a quantidade do número de roscas e a outra é a bicorticalidade. Então, é interessante que ele trespasse aqui o assoalho da cavidade nasal mais ou menos 2,5 milímetros, tá? Isso vai diminuir a chance de deformação e fratura do parafuso, vai melhorar a expansão da sutura e vai ser uma expansão óssea mais paralela no sentido coronal, tá? É importante que a sutura abra de maneira paralela e não em feixe, né? O aqui é que se o ortodontista ultrapassar muito, né? Se o parafuso for um pouquinho maior aqui, isso vai induzir a infecções nasais. Ele já consiga colocar o dedo aqui no nariz aqui e apalpar, né, a ponta do implante. Realmente encosta. Né? Sim, e essas infecções atrapalham muito na estabilidade do mini implante, justamente por ele não ser osso integrado, né? É uma osso integração parcial que acontece. E a maioria dos MARPs que se perdem são por infecções, não só da região da cavidade nasal, mas da higienização do paciente também. Bom, o que a tomografia vem para nos ajudar? Em tudo, né? Ela vai permitir que a gente avalie a estrutura óssea, a estrutura de tecido mole, vai nos ajudar a identificar desvio de septo, assimetria de palato, falta de coincidência entre as suturas, avaliar estruturas sinuosas, diferença entre a altura direita e esquerda, tá? E a gente tem que lembrar aqui que o paciente que procura o MARP é um paciente respirador bucal, que tem o palato ogival. Então, é muito comum a gente encontrar, né, tá, essas assimetrias na região. E aqui eu vou falar de duas questões que vão aparecer e que podem influenciar na nossa mensuração na hora. Aqui nós temos um aumento do canal incisivo, né? Claro que se tiver um cisto do ducto nasopalatina, ele tem que ser retirado e tudo. E aqui, nesse caso, ele vai influenciar na mensuração na região anterior. Por quê? Vocês vão ver lá na frente que que a gente vai usar como referência o corte axial, né? E a partir da sutura palatina, eu vou para a direita 6 milímetros, ou 3 milímetros. Depois eu vou explicar. E aí eu vou cair nesse corte aqui. Quando eu caio nessa região, eu pego a região do forame, e não é interessante. Então, por isso que vale a pena também o ortodontista recorrer a esses planejamentos digitais com o MARP Guide, né? Que ele vai guiar a cirurgia. Outra variação que vai nos atrapalhar também para fazer mensuração óssea são as extensões do seio maxilar. Aqui a gente tem uma extensão palatina que torna completamente inviável, gente, fazer mensuração nessa região, ok? Agora, a classificação da Mariana Angelieri, os 5 estágios de maturação óssea, né? Da sutura palatina. Então, daqui para frente, é tudo que está envolvido no laudo para facilitar a vida do ortodontista, né? Então, o radiologista vai emitir o laudo baseado nesse estágio da Angelieri, ok, Nana? Beleza. Bom, aqui é a parte mais importante da aula, né? Classificação. A classificação da Angelieri que vai determinar qual protocolo o ortodontista vai usar para o tratamento, né? Se ele vai intervir com o MARP ou se o paciente vai para a cirurgia ou não. Então, nós temos aqui o estágio A, né? Vamos lembrar da Melsen, que é uma sutura menos tortuosa, sem interdigitação, uma sutura reta. Aqui nesse esquema, gente, a gente tem a região da espinha nasal anterior e espinha nasal posterior. E aqui a sutura transversa da maxila, beleza? Praticamente no corte, né, Mariana? Axial, né? Corte axial. A gente tem que imaginar o corte axial aqui. E já no estágio B, você tem um afastamento maior entre as duas espinhas e a sutura um pouco mais tortuosa, tá? No estágio C, essa sutura é muito mais tortuosa, com muito mais interdigitação, e você já tem uma fragmentação aqui da sutura transversa da maxila, tá? No estágio D, gente, você já não enxerga essa sutura na região posterior. Isso aqui vale a gente lembrar que a maturação
da sutura, né, maturação sutural, ela vai acontecer no sentido postero-anterior e infrasuperior. Então, nessa região posterior aqui, em um estágio mais avançado de maturação, você já não enxerga a sutura. Isso vai nos auxiliar demais na hora da classificação, tá? Já no estágio E, você não enxerga essa sutura. Uma coisa muito importante que a Angeliere pontuou nesse trabalho é que não existe uma relação entre a idade cronológica do paciente e o início do progresso da fusão da sutura palatina mediana, tá? Aqui a gente tem o estágio A. Gente, de estágio A e B não vai aparecer pra gente, tá? Você tem uma linha de alta densidade, relativamente reta, com pouco ou nenhuma interdigitação. Estágio B, você já tem essa linha um pouco mais escalonada. Aqui, importante, a Angeliere, ela ressaltou que em palatos curtos, não, em palatos curvos, né, perdão, ela avalia toda a axila. Por quê? O estágio de maturação é diferente. A gente vai ter uma predominância de estágio, tá? Isso é importante a gente ressaltar no laudo também, beleza? No estágio C, você já tem duas linhas de alta densidade, próximas, separadas por espaço de baixa densidade. Muito importante observar a densidade do osso parasutural, tá? Já no estágio D, olha aqui o que eu falei ali no esquema. Você já não enxerga nada aqui nessa região posterior, tá? O estágio E já tem a sutura toda calcificada. Gente, é importante falar, esse trabalho foi Angeliere e McNamara, né, que eles publicaram, e outros autores. E, na verdade, ela classifica, assim, o osso palatal que circunda essa sutura na região antero-posterior. Ela avaliou em um tomógrafo maior, com voxel maior. Então, a gente tem mais recurso para avaliar essa sutura e consegue enxergá-la com maior nitidez, né? O nosso presidente da ABRO, o Maurício Barriviera, ele fez um trabalho em que ele demonstra isso com o Prexon. Então, a sutura fica bastante nítida e você consegue classificar de acordo com aquele diagrama, tá? Então, de todos esses estágios, esses 5 estágios na maturação, na sutura de junção palatina, o estágio A, B e C é aquela expansão com os aparelhos convencionais, que é o Haas, o Irax e o McNamara, certo? O estágio D, aí já é associado, pode ser associado, né, com o MARP com a córtico-perfuração. Então, o diagnóstico é totalmente favorável. E esse estágio E, que já é o SARP, né? Prognóstico favorável ao SARP, que é a cirurgia assistida cirurgicamente. Já é a nível hospitalar, anestesia geral, porque o paciente quer correr disso aí, certo? Certo. Ô pai, aqui eu acho interessante a gente falar que é válido a gente conversar com o ortodontista para mostrar esse diagnóstico, essa alternativa da tomografia para poder auxiliar o ortodontista, porque o paciente, ele paga para fazer um exame desse, ele paga para poder sair da cirurgia, vou tentar com o MARP, para poder tentar sair da cirurgia, ele topa fazer esse exame, que a gente sabe que é um pouco mais caro para o paciente, né? Aqui, gente, vamos passar uma rotina de protocolo para que a gente faça a mensuração, tá? Protocolo, laudo do MARP. Então, primeira coisa, classificar a sutura. Vamos classificar a sutura palatina mediana, corre todo o corte axial, toda a maxila, para ver qual estágio está predominante, tá ok? Bom, e depois a gente vai fazer o protocolo de mensuração. São vários protocolos que existem. Esse protocolo aqui é baseado nesse autor em 2018. É o mais usado, ele está publicado no livro do Gurgel, que foi publicado ano passado. E também é o protocolo que a Kika, do Laboratório de Ortodontia, mais usa. Então, é o nosso protocolo de referência, tá? Mas ressaltando aqui que tem vários outros protocolos. Então, o que fez? Ele dividiu a maxila em 5 áreas. Área 1 seria a distal do molar. Área 2, distal do primeiro molar. Área 3, distal do segundo pré. Área 4, distal do primeiro pré. E a região anterior, tá? A região anterior, nós vamos pegar
o ápice aqui, né, da incisal, e vamos correr com ele. Na cefalometria, Nana, a gente fala, né, o A1, a incisal do incisivo. Então, A1. Isso mesmo. A incisal do incisivo. Aí nós vamos aqui, ó, correndo paralelamente ao tecido mole, tá? E com essa referência de 25 milímetros, eu faço a mensuração óssea até a espinha nasal anterior. E depois a mensuração de tecido mole. E usando a referência axial, aqui eu estou mostrando o diagrama só sagital, você vai fixar o cursor na região de interesse, que seria a distal, por exemplo, do primeiro pré, e vai ter um corte coronal correspondente. Aqui é importante a gente falar que a distância de um mini implante para o outro é de 6 milímetros. Então, por isso que a gente vai fazer a mensuração a partir da sutura palatina mediana, 3 milímetros para o lado e 3 milímetros para o outro, tá? Aí, a partir desses 3 milímetros, eu faço a mensuração óssea e depois a mensuração de tecido mole, tá? Então, vamos lá, vamos mostrar com imagem. Bom, a região anterior, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou chegar nessa mensuração? Vou pegar o corte axial, em que eu tenho a sutura mais nítida, tá? A região que eu vejo mais nitidamente essa sutura, e vou calcular 3 milímetros para a direita. Com o cursor fixado aqui, gente, é muito importante mandar essa referência para o dentista, para que ele saiba onde é que a gente está calculando. Eu vou chegar nessa imagem sagital, tá? E aí faço a mensuração do A1, né, pai? A 5 milímetros, tangenciando o rebordo do tecido mole, e pego essa referência e faço a mensuração aqui, ó, sentido espinha nasal anterior, tá? Gente, é importante a gente falar que nessa região o dentista não quer bicorticalidade, porque você já tem osso aqui nessa região, você já tem uma espessura óssea legal, tá? E eles também só vão usar essa mensuração, a gente sempre manda como protocolo, mas só se for usar o IRIX híbrido, que é um tipo de aparelho em que você põe a banda nos premolares, não é, pai? No molar ou no molar, dependendo de cada aparelho. Uhum. Então, vai ser numa angulação de 45 graus. É uma variação. Né? Se ele não tem muito osso posterior, ele vai lançar mão dessa região anterior, que vai dar mais ou menos na terceira ruga palatina, né? Se você for avaliar clinicamente. E no protocolo não tem o lado esquerdo. Mas por quê? Porque essas medidas sempre vão estar muito próximas. Você não tem uma simetria nessa região. Mas eu gosto sempre de pôr o outro lado também, tá? Bom, agora a região posterior. Vamos fazer. Mariana, qual que é a referência que eu vou pegar do axial para fazer os cortes? Esse protocolo, ele usa a referência da junção amelo-cementária. Então, vou pegar o primeiro premolar, a distal dele. Aqui é importante que os planos estejam alinhados, tá? Nós vamos alinhar no corte axial espinha nasal anterior com espinha nasal posterior. Claro que no corte, né, em que eu vejo as estruturas. E a base do crânio paralelamente ao solo, tá? Isso é muito importante que esteja alinhado. Aí eu vou pegar a distal do primeiro pré, vou fixar o cursor, né, bem na região da sutura palatina, e eu vou cair nesse corte coronal, tá? Aí aqui é a primeira referência, distal do primeiro pré. Pego 3 milímetros para a direita e 3 milímetros para a esquerda. Faço a mensuração óssea e mensuração de tecido mole. Nem sempre a gente vai ter uma coincidência aqui, porque você tem assimetria nessa região, tá? Você pode ter, né, pai, uma diferença. Você pode usar 2 mini implantes aqui com tamanhos diferentes. Um menor e um maior. No caso ali vai dar o quê? 7,61 para 9,01. Então vai ser de 9,7,5. E o ortodontista... Né? Oi? O ortodontista, pai, ele só tem 4 opções de parafuso. Isso. Um de 15 e um de 9. Então, é aí que vai fazer com que ele escolha o parafuso que ele vai usar, né? Ele não pode ultrapassar muito, não pode ficar muito aquém, porque ele tem essa força para a expansão da maxila, tá? Então, vamos lá. De maneira sequencial, ele vai fazer agora na distal do segundo pré.
E a gente pode observar que muda muito. Olha como é que diminui a quantidade óssea aqui na região. A partir, né, Mariana, de anteposterior vai afinando, né? A cortical vai ficando fininha. Por isso que é importante aquela medida anterior. Provavelmente o dentista, nesse caso aqui, ele vai usar para poder colocar um MARP, né? Para instalar um MARP. Tá? E aqui, a distal do primeiro molar. Então, a gente tem pouquíssimo osso aqui. Olha como o tecido mole já aumenta. Aqui a gente tem 1,9 de osso, é muito pouco. E com a mesma referência da sutura palatina mediana, 3 milímetros para cá e 3 milímetros para cá, tá? E aqui a distal do segundo molar. E aí a gente vê que já não tem osso nenhum, né? Claro, tem casos que vai ter, mas normalmente você tem mínima espessura óssea nessa região, tá? Lembrando que são adultos jovens. Então, aí tudo isso que a Mariana falou, ela mesmo que bolou esse template, né, Mariana? Com a primeira... Oi? Pode falar, perdão. Com a primeira página, né? Onde vai aparecer aqui, ó, do lado esquerdo, o 3D, a ilustração, a axial e a parte mais importante, né, desse lado direito, a axial, de 3,3, esse está apontando aqui, Mariana. E os dois lados sagitais, né, direito e esquerdo, aonde ela falou da medida. A partir do A1, ela mede 25 milímetros e vai procurar a espinha nasal anterior. Pronto, aí mediu, colocou lá. Tirou o print e fez a primeira página. Na segunda página, os cortes axiais correlacionando com os cortes coronais. À medida que ela vai colocando o cursor na axial, na distal do premolar, depois distal do segundo premolar, distal do primeiro molar e do segundo molar, correlacionando as medidas que ela acabou de falar nos cortes coronais, ok? Este aí é o template que a gente usa na clínica. Template, gente, cada um faz o seu. A gente achou a melhor leitura, a melhor estética, uma sugestão, né? Mas eu acho que o mais importante disso tudo, né, pai, é a gente sempre fixar o cursor e mostrar a referência que a gente teve. Facilitando a vida do nosso amigo ortodontista. Então, aqui, Mariana, é do Alexandre, que te deu uma dica boa demais. Alexandre Magno, que eu brinco com ele, Alexandre Magnamente falando. Na verdade, a gente explicação. A gente sentou no curso e ele falou assim, Mariana, eu falei, ô Alexandre, o que você quer receber de laudo? O que você quer que eu, né? Como que eu posso escrever de forma mais clara e mais precisa? Aí ele me deu essa sugestão, achei muito interessante. Pode ser. Você está escutando? Tô, pode ler aí. Tá. É que eu... Deu uma picada, não prestei atenção. Tá picado? Gente. A presença da sutura maxilar, ela pode ser leve, moderada ou severa, aí nós vamos classificar, né? Classificada na região anterior, média e posterior ou posterior do palato. Então é importante que a gente fale qual região que você identificou, né? Mais calcificação. E pelo método de maturação proposto por Angelieri, a sutura palatina está predominantemente no estágio X. Então, é muito importante que a gente use essa frase, ou essa palavra, predominantemente, porque você tem uma predominância de um estágio, igual eu já falei antes. Indica-se cautela, claro que no estágio D em diante, prognóstico duvidoso, recomenda-se corte por perfuração, tá? Que é bastante recomendado pelos ortodontistas. Ok, Mariana. Então, agora nós caímos no Market Guide, um ambiente totalmente virtual, onde pode fazer todo aquele planejamento. E aqui até do artigo do nosso colega Maurício Barrivieri, Minervino, onde no ato da cirurgia, né, esse aqui do slide do artigo, aqui está mostrando, né, no ato da cirurgia foi confeccionado um guia impresso, né, na impressora 3D, e que é o seguinte, pegou a tomografia, o DICOM, e fez o escaneamento, né, STL da maxila, com software, ele juntou, sobrepôs e fez o seu planejamento, ok? Nesse próximo slide,
a gente pode perceber o seguinte, que você tem como definir aquelas posições exatas do mini implante, de forma, né, de cada caso. É um caso, né, individualizado. A maior precisão, determinar aquela posição do disjuntor sem poder encostar na mucosa, tem como você fazer essa previsibilidade do caso, ok? Aqui na próxima, Opa, onde mostra... Oi? rapidinho. Aqui é interessante a gente falar que no planejamento digital, né, ele escolhe de maneira digital qual disjuntor ele vai usar, né? Qual que ele vai usar e pode fazer esse afastamento, né, do tecido gengival e tá mostrando a axial, coronal, né, à disposição do mini implante e do expansor. Desse aqui foi até o Vinícius da Slice Machado, Vinição, amigo nosso, parceiro, que também mandou isso aqui para a gente. Esse aqui já é o 3D, o Mapper Guide, e que eu achei muito interessante também. O Marp Guide ele é muito interessante porque ele guia a cirurgia, ele vai sair daqueles casos igual do aumento ali do ducto nasopalatino, né? Então é muito interessante que o cirurgião dentista, né, que o ortodontista possa conhecer também esse recurso e que ele lance mão também do Marp Guide. Ok. Então, Paulo, aí nós fizemos, igual eu te falei, um resumo do resumo, porque o tempo é muito curto. E também agora eu vou ver as perguntas dos colegas, se tem alguma pergunta, e para a gente ver o que a gente pode fazer. Não sei se a gente tem muito tempo ainda. Bom, eu gostaria de fazer uma primeira colocação antes de ir para as perguntas, né? A importância do radiologista, né, do papel do radiologista como intermediário entre o ortodontista e o paciente, né? Porque a gente está falando de um planejamento, né? A gente está falando de toda uma análise de estrutura, né? De imagens, inclusive às vezes com um Marp Guide, né? Então tem o radiologista, ele tem um papel fundamental ali para tanto orientar como opinar, né? E também ajudar no tratamento, né? Não, é de extrema importância. Bacana. Tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para vocês. Qual que é a diferença entre... A gente falou de implantes, né? Quando a gente vai colocar o MARP, a gente fala ali de mini implantes. Qual que é a diferença do mini implante, né, para ortodôntico com o dentário? Tem diferença daquele mini implante que é colocado no guide? Tem. No MARP, né? Pai, você quer responder, pai? Tem diferença. O implante normal, ele tem todo a superfície tratada com titânio, né? Onde vai ter a óssea integração. E o mini implante, não. Ele não é tratado com titânio. A gente pode até falar com titânio pobre, né? Mas aí ele é de ácido inoxidável com titânio com valádio, né? E aonde ele não pode ser ósseo integrado. Ele vai ser preso na bicortical lá em cima, tendo o travamento primário, né? Aí está resolvido, ok? Você tem uma integração só parcial, né? Que é o que o dentista quer, pois vai remover o implante. Depois você tem que remover, né? Isso. E uma outra pergunta aqui, então. Como que seleciona o disjuntor sem ter... Né, vocês falaram ali que tem vários tipos de disjuntor, né? Com 4, né? O que vocês mostraram ali tinha 4. Como é que a gente seleciona o disjuntor sem ter o recurso de STL? Tá, ele pode ser feito... Posso responder, Nana? Pode, ficar à vontade. Pode ser feito. O próprio modelo de gesso, ele tem, até lá pela PecLab, né? Ele tem um gabarito aonde ele pode selecionar ali de acordo com a curvatura do palato, tá certo? Então, tem o de 3, de 6 e de 9. Parece que é de 11. Aí, assim, o de 6 não deu, o de 9 não deu, você usa o de 6. O de 11 não deu, você tenta o de 9, entendeu? O de 11 não deu. E assim você faz a seleção sem ser sem ter o impresso, né? O STL, o modelo impresso. Mas modelo de gesso, okay? Tem um resultado muito bom também. Tem um resultado muito bom também, né? Isso. É muito próximo. Bacana. Bom,
Tem uma pergunta aqui que é sobre Marpe Guide também, que é sobre software, na verdade, né? O software, na verdade, do Marpe Guide é um software separado, de planejamento, né? Só para responder para a doutora Cíntia aqui, que ela perguntou. É um software separado, é um software que é aqueles softwares de planejamento. É o mesmo software de planejamento que a gente usa para fazer as guides, né? É muito usado no Nemotec, né? Nemotec é muito usado aí, já é evoluído. Vai sobrepor a máquina TL com a tomografia, vai marcar as referências para que elas se coincidam, né? E aí é software. É pegar, selecionar o disjuntor. Você consegue personalizar, né? Você consegue fazer um planejamento mais adequado, né? Na verdade, tudo isso é um planejamento. Igual você falou, né, doutora? A pessoa até paga, às vezes, um pouco a mais para fazer um exame para fugir da cirurgia, que é um horror, né? Às vezes a pessoa não... Realmente, se puder evitar a cirurgia, aí ele realmente tem opções hoje, né? Que é o MARP, né? Uma coisa também que você comentou, que assim, te pegou de sopetão, né? Quando te perguntaram sobre MARP, né? E você não sabia o que era. E essa busca, né? Por conhecimento, eu acho que seria interessante, acho que todos os radiologistas, não sei se todos já se aprofundaram nesse tema, né? Mas quem sabe essa live de hoje dá uma cutucadinha para todo mundo aprender, conhecer um pouco mais, né? A ideia nossa é compartilhar conteúdo. Não dá para falar tudo, igual o Dr. Limonge falou, a gente fez um resumo do resumo, né? Mas é bem interessante para a gente saber que existe mesmo esse tipo de tratamento e que a radiologia, os exames estão aí para poder fazer esse intermédio, esse meio de campo, né? Para que tudo saia de acordo com o planejado. Né? Ô, Paulo, o MARP é muito novo, então, assim, por mais que a gente estude, sempre tem coisa nova, tem técnica nova, sabe? Você falou bastante... que é de 2010, né? 10, né? 2010, a primeira publicação de caso clínico, né? Em 2007 foi a Gari, ela publicou, mas... De Bauru. Bauru. E a classificação é de 2013. Então, tem muita coisa para acontecer ainda, né, Paulo? Desenvolver esse estudo. E tudo começou na Coreia também, né, Paulo? Que coincidência, né? Você falar, Mariana, que o Lee, né, ele vai disponibilizar a aula aí. Dia 10 de agosto. Esse estudo do Alexandre. Perdão, saí aqui. Esse autor que a gente falou, que publicou em 2010, ele vai dar uma palestra gratuita. Olha que bacana. Da Coreia. É muito legal. Acho que é uma oportunidade única, vai ter tradução simultânea, palestra pelo grupo de ortodontia do Alexandre Magno. Depois, quem tiver a oportunidade, eu também posso. Magno, Garibe. Vai ser online ou tem que ir para a Coreia? Online. Opa! Seria ótimo. De novo, né, Paulo? Opa, muito bom. Deu saudade da turma. Pois é. Bom, gente, eu queria agradecer. Nossa live tá indo para o finalzinho aqui. A gente já completou aí quase uma horinha. Tem uma perguntinha aqui. Vamos ver se a gente consegue responder. É possível correlacionar cortes tomográficos em planos padrão com a trajetória dos mini implantes na anatomia real do paciente, já que tem variação de caso para caso? Como é que é? Se é possível correlacionar os cortes tomográficos em planos padrão com trajetória dos mini implantes na anatomia real. Aí... O plano que... Perdão, pode falar. Do planejamento do Marp Guide. Tem jeito de você sair fora, né? Então, como eu entendi assim, o que ela falou do padrão, do que você falou, Mariana, né? Daqueles cortes de 25 e tal, e se jogar ali, se tem como. Não, aí tem que fazer, seria melhor fazer um planejamento, né, com uma Guide, para sair fora dessas assimetrias. Você entendi assim? O que eu entendi seria assim, qual seria uma referência fixa, né, para que a gente pegue um padrão, né? Coronal correspondente. Bom, nesse protocolo que eu coloquei, a referência é a junção amelo-cementária. Mas tem outros protocolos que pega a região de Furca.
Então, assim, ainda tem muita variação, né? Mas que você pegue um protocolo que você, né, se identificou mais e aplique só ele. Né? Não dá para sair misturando. Mas a diferença também de menstruação, Paulo, ela não vai intervir tanto na escolha do mini implante, porque você só tem 4 tamanhos de mini implantes. O ortodontista não consegue variar tanto na escolha. Ou é o de 9, o de 11, o de 13 ou o de 15. Então, por mais que a gente varie também, só melo cementária, região de furca, isso vai dar uma diferença mínima para a escolha. Tá? Não é igual o implante dentário, né? Que 1 milímetro ali você já tem diferença na escolha do Agora, implante. Agora, perguntou. Isso aí. Mas o Mark Guide é uma ótima opção. Na verdade, seria o melhor. Né? Você sai fora de toda a simetria, desvio de septo e tudo, né? Uhum. E aí, Paulo, gente, tem muita gente aqui agradecendo pela aula, excelente aula, agradecendo aí que aprenderam bastante. Então, assim, o pessoal tá... É bacana que o pessoal gostou, acho que do conteúdo, né? E a gente conseguiu realmente trazer de uma maneira sucinta, né? A gente não tem todo o tempo do mundo, mas agregou, né? Então, acho que agradeço a todos pela presença, agradeço ao doutor Benelli Monge, sempre parceiro, doutora Mariana, excelente aula, excelente preparo aí, né? Então, gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês e boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado a você, Paulo, mais uma vez. Pode falar, pai. Obrigado a você, Paulo, Evatec, mais uma vez aí. E a Mariana, que sempre estou aprendendo com você, querida. Beijo. Oh, meu Deus. Eu que aprendo muito com o senhor. Eu queria agradecer. Estava comentando com meu pai, assim, nossa, a quantidade de colega legal que a gente tem na radiologia, a torcida que a gente sente a falta do congresso, né, pai? De encontrar com todo mundo. Nossa. Sente. Bom, que bem, se Deus quiser, vai ter. Quero agradecer a Jucimara, que disponibilizou alguns casos. Muito obrigada. A toda a equipe aí do Centro de Diagnóstico, os funcionários aqui da clínica. A minha mãe, que fez assim, né, que ajudou bastante a gente para estar aqui. Tem uma estrutura muito grande para a gente estar aqui hoje falando. Cercado de gente boa, né, Mariana? Nossa, é muito bom. É muito bom. A gente tem esse privilégio. Gente, mais uma vez, obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Gente, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, boa noite.